os órgãos, né? E a falência de vários órgãos, principalmente os rins, olhos, nervos, coração e vaso sanguíneo. Então, ele afeta necessariamente vários órgãos do nosso corpo. Quais são as orientações nutricionais referente a diabetes, tanto tipo 1 tipo 2? Segundo, primeiro, evitar episódios de hipoglicemia, ou seja, de glicemia muito baixa devido a muito tempo, né, várias horas sem se alimentar, muito tempo em jejum prolongado. Então, a dieta de um paciente diabético, ele precisa fracionar essa alimentação, fazer de 5 a 6 refeições diárias a cada 3 horas. Outra conduta é acrescentar alimentos ricos em fibras, né? Como alimentos integrais, frutas, vegetais, leguminosas, farelos como de aveia, né? Que são ricos em fibras solúveis e a gente viu que as fibras solúveis ajudam a controlar a glicemia. Outro ponto, melhorar o papel das fibras é importante, mas para isso o consumo de água também é importante. A gente coloca aí um padrão de 6 a 8 copos por dia. No entanto, precisa fazer aquele cálculo que a gente já falou em sala, né, de 30 a 50 ml, a depender do indivíduo, por quilo de peso, para identificar qual é a sua necessidade de água por dia. Outro ponto interessante é quanto a moderação dos produtos dáticos que a gente tem no mercado, né? Produtos dáticos que são alimentos baixos em calorias, baixo em carboidratos, né? Então, precisa ter um uso com moderação. Você não vai sair tacando alimentos dáticos na alimentação, porque a gente sabe que os alimentos dáticos, eles acabam tendo muito conservante, né? Muito adoçante, muito sódio, então a gente precisa ter esse controle. Então, deve ser de uso moderado. Cuidados também com o produto light, porque temos dois tipos, produtos diet e light. O produto light, ele não é apropriado para pacientes diabéticos, eles não podem ser consumidos para pacientes diabéticos, né? Precisa ter muito cuidado. Porque, gente, o produto light, ele só reduz a quantidade de um determinado nutriente ou produto da composição desse alimento. No entanto, ele não vai retirar, né? Porque o produto DAD, por exemplo, o refrigerante DAD, ele não tem açúcar. Então, o nutriente ali, o, o alimento retirado desse produto é o açúcar, né? Então, o carboidrato. Já no produto light, ele reduz essa quantidade. Vamos supor que um produto como refrigerante normal, ele tem 50 gramas de carboidrato, né, de açúcar. Então, ao considerar um produto light, ele tem ali uma quantidade menor, ou seja, 25 gramas, né? Então, o produto light é aquele produto que é reduzido em um determinado ingrediente ou nutriente, mas não é extinto, né? Não é retirado esse produto ou nutriente. Deve-se evitar também alimentos que aumentam rapidamente a glicemia, né, como refrigerante, doce, mel, o açúcar, né, tanto mascavo quanto o açúcar normal. Então, precisa ter controle, uma vez que aumenta rapidamente a glicemia. Outra orientação é evitar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, né, uma vez que são calóricas, pode gerar hipoglicemia prolongada. E para evitar esse quadro, quando o indivíduo ele consome bebida alcoólica, tem esse controle, mas deve fazer o uso junto com alimentos. Outro ponto interessante da conduta nutricional do diabetes é evitar fritura, alimentos gordurosos como banha, tocinho de porco, pele de animais, carne gordas e com gorduras aparentes, e sempre preferir preparações assadas, grelhadas ou cozidas. Evitar também produtos lácteos, né, leites derivados com alto teor de gordura, como nata de leite, maionese, creme de leite e manteiga. E evitar embutidos como salame, presunto, mortadela, salsicha, bacon e linguiça. Vou falar um pouco sobre a diabetes gestacional. Uma vez que a diabetes gestacional ela só acontece no período gestacional mesmo, né? Então, no caso, a gestante ela apresenta diabetes,
né? E aí, no período gestacional, e aí precisa fazer um controle muito grande para que essa diabetes ela não traga consequências graves para a mãe e para o feto. E precisa controlar, principalmente para que essa diabetes ela seja reversível após a gestação, né? Então, se você tem um controle alimentar para poder evitar com que você tenha uma diabetes por resto da vida, né? Então, no período gestacional, você tem como controlar, tem como você reverter essa diabetes após a gestação. Mas para isso, precisa ter um cuidado alimentar muito grande, né? Para poder conseguir reverter essa situação. Então, o indivíduo normal, a diabetes, ele consegue, ou o indivíduo normal, a diabetes, ele não consegue ser reversível, né? A gente não consegue reverter a situação. Mas na diabetes gestacional, onde a mulher, após gestação, ela pode deixar de ser diabética, mas para isso precisa ter um controle alimentar, um tratamento alimentar muito grande. Como a diabetes gestacional pode prejudicar a mãe, né? Uma diabetes gestacional mal controlada. A diabetes aumenta a chance da mãe ter infecção urinária, pressão alta, ter um parto prematuro, aumenta o risco de hemorragia pós-parto, aumenta o risco de diabetes no futuro e também aumenta o risco de morte materna. Então, uma paciente diabética gestacional precisa ter um controle grande, principalmente pela alimentação, para evitar essas consequências. E em relação ao bebê, quais são as complicações que podem acontecer? O bebê ele pode aumentar o peso, nascer com peso maior de 4 quilos, com dificuldade no parto e fraturas. A professora, toda mãe que tiver um bebê com acima de 4 quilos, a mãe tem diabetes gestacional? Não, não é assim. No entanto, uma mãe com diabetes gestacional, a chance da criança vir com sobrepeso, né, com peso maior do que o necessário, ou seja, maior do que 4 quilos é grande. Então, nem sempre esse peso significa que a mãe está com diabetes gestacional, não. Problemas na respiração desse bebê, hipoglicemia, icterícia, que é pele amarelada, e pode levar o bebê à morte também. E como tratar a diabetes gestacional? Seguir uma alimentação saudável, né? Precisa ter um controle muito grande na alimentação, tanto na quantidade quanto na qualidade desses alimentos. Fazer atividade física, que a gestação não é doença, não é para ficar deitada 24 horas, precisa movimentar o corpo. Terceiro, manter normais valores de glicose, então precisa fazer um controle medicamentoso, controle dessa glicemia, medir e anotar a glicemia e seguir as orientações da equipe de saúde. Em relação à alimentação saudável, é importante também na diabetes gestacional a mãe fazer de 5 a 6 refeições diárias. Então, as 3 principais, que é o café da manhã, almoço e jantar, e entre 2 a 3 lanches, uma no meio da manhã, outra no meio da tarde e uma antes de se deitar para não ficar muito tempo em jejum. Vamos falar agora, gente, sobre uma doença crônica também relacionada ao excesso de gordura, que são as dislipidemias. Então, dislipidemias é um distúrbio no qual altera os níveis, né, laboratoriais, os níveis séricos dos lipídios, ou seja, gordura no sangue. E, assim como a hipertensão é um fator de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, a dislipidemia também é um fator de risco para esse tipo de doenças. Para reduzir o risco de infarto, AVC e outros eventos cardiovasculares, são indicados tratamentos tanto medicamentosos quanto tratamentos não medicamentosos, que esse tratamento não medicamentoso é relacionado à alteração do estilo de vida. Então, o indivíduo precisa ter um cuidado com a alimentação, cuidado com o sedentarismo, né, tabagismo, uso nocivo do álcool. Então, todas aquelas alterações do estilo de vida. Para identificar a dislipidemia, o que acontece? A gente precisa verificar, né, através de exames laboratoriais, alterações do perfil lipídico, que pode incluir o quê? Colesterol alto total, né, colesterol total alto, triglicerídeos alto, colesterol
HDL baixo, colesterol LDL alto. Então, o HDL, que é o colesterol bom, fica baixo e o LDL, que é o ruim, fica alto. Então, essas são as alterações relacionadas a dislipidemias. E quais são as causas? Primeiro, temos dois tipos de causas. Temos as primárias e as secundárias. As primárias é aquela que o indivíduo ele já nasce com esse tipo de alteração. Então, a origem ela é genética. Já a secundária é relacionada ao estilo de vida, né? As doenças que esse indivíduo apresenta, os medicamentos que ele toma. Então, essas são as principais causas de dislipidemias, que são as causas secundárias. Para poder evitar a dislipidemia, a gente precisa ter uma ideia sobre o tipo de gordura, né? O tipo de gordura ela é mais importante do que a quantidade consumida. Lembra que a gente falou no início das aulas sobre os tipos de gordura, né? Gordura saturada, gordura trans e gordura poliinsaturadas. As gorduras poliinsaturadas são consideradas as gorduras boas, né? Aquelas que precisam necessariamente fazer parte da nossa alimentação todos os dias. Já as ruins, como a saturada, né? Que a gente precisa dela, mas ter um controle alimentar, porque a gente não pode consumir em excesso. E as gorduras trans, que a gente viu que não traz benefício nenhum, só malefício para a saúde, certo? Então, as gorduras saturadas, ela acaba elevando o colesterol mais do que o colesterol da alimentação por si só, né? Então, essa são uma das causas secundárias. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa orientar também o nosso paciente sobre o modo de preparo desses alimentos, o modo de conservação, porque no momento do preparo dos alimentos, a gente pode acabar escolhendo um tipo de gordura ruim ou a quantidade de gordura ruim. Então, nós precisamos orientar nossos pacientes. Quais são as orientações, as condutas nutricionais relacionadas a dislipidemias? Fazer 5 a 6 refeições com quantidades moderadas, né? Nada de exagero. Sempre consumir alimentos ricos em fibras, como aveia, farelo de trigo, arroz integral, pães e biscoitos integrais, frutas e verduras e vegetais à vontade, que a gente viu que as fibras, os alimentos in natura são ricos em fibras e as fibras ajudam a diminuir a absorção de gordura. Consumir carne vermelha magra, sem gordura aparente, de preferência de modo assado, grelhado ou cozida. Consumir aves e peixes sem pele, de preferência com as mesmas orientações referentes ao preparo de alimentos. Usar pouco óleo na preparação. Ingerir mais de 2 litros de água. Evitar alimentos ricos em gordura, como maionese, bolo recheado, sobremesa, biscoito, sorvete, molhos e alimentos com alto teor de gordura. Outros pontos são relacionados ao consumo de embutidos, então precisa reduzir essa quantidade, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, reduzir o consumo de carboidratos simples, que são aqueles carboidratos de alta facilidade na digestão, né, como açúcar, farinha refinada, doces em gerais. Consumir de forma esporádica alimentos ricos em gorduras trans, como margarina, sorvete, cremosos, chocolate rico em gordura hidrogenada, bolos industrializados, biscoitos recheados. Então, precisa consumir de uma vez ou outra, nada de uma forma regular. Então, terminamos aqui, né? A gente falou sobre as principais doenças que a gente vê no dia a dia, né, das pessoas. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, que é um dos assuntos que cairá na prova. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando alguma mensagem para mim. Tchau, tchau, gente.